Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós estamos na nossa quarta aula de história, né? Então vamos dar continuidade a partir da página 205. Nós vamos falar sobre as viagens, né, que eram muito longas e perigosas. E vamos falar aqui, né, de outros que vieram para cá, os imigrantes, né, de outros imigrantes que vieram para cá nessa aventura, né, de ter uma vida melhor. Não aventura, mas sim eles vinham, eu digo uma aventura porque era muito perigosa, a viagem era muito longa. E eles queriam, né, como todos que vieram para cá, queriam ter uma vida melhor, né, umas condições melhores, né? Então, todos vieram nessa procura para cá. A maioria, né, como vocês já sabem, nós já estudamos. Então, gente, era isso. Então, a que eu queria falar também para vocês, para se ter uma ideia como era nessa viagem, cerca de um quarto, gente, um quarto dos suíços, nós vamos falar dos suíços agora, eles vieram, né, para a colônia suíça de Nova Friburgo, aqui, né, no Brasil, né, eles morreram, né, na travessia. Por quê? Porque as condições eram muito precárias, né, as condições pareciam com a das viagens dos navios negreiros, né, então era muito precária, né, o tempo era muito grande, né, de vir, né, o tempo, a viagem também era perigosa, certo? Então, eles chegavam aqui, né, muitos assim também doentes, né, como foi dito, parecido, como eu falei, né, parecido com os navios negreiros, como a gente estava mencionando, né? E agora vamos falar um pouquinho dos europeus juntamente com os asiáticos, tá bem? Então eu vou falar um pouquinho, depois a gente vai dar uma geral nessa lida desse texto, ler esse texto, para entender melhor, tá? Que a tia tá falando algumas coisas para que vocês saibam já antes de entrar no texto, tá bom, gente? Então a gente tem que destacar, né, que a vida desses camponeses, no caso dos europeus e os asiáticos, né, em seus países de origem, para eles queriam ir embora, era sério, né? Então deveria ser era precária, né? A vida deles, como eu falei. Então, com a relação das propagandas que nós vamos ver aqui, uma propaganda, tá? Propagandas para imigrações, né? Vocês vão ver já do que eu vou falar, vocês vão entender melhor. Então, essas propagandas, né? Quando eles viam, né, era possível comprar folhetos, né, algumas as pessoas compravam folhetos, né, de imigração antigo com propagandas de pacotes turísticos, mas não era nada disso, né? Então, muitos eles vieram, né, para isso e acabavam que chegando aqui eles iam que deparavam com a dificuldade, tinham que trabalhar e tudo. Muitos vieram assim, né? Muitos vieram também porque queriam sair, já vinham com o objetivo certo. Mas como a viagem era muito grande, alguns ficavam doentes, outros morriam, né? Como a tia já explicou. Então, gente, aqui no nosso texto, vamos lá para o nosso texto, né? A tia explicou, né, algumas coisas, e agora vamos para o nosso texto. Então, tirando os portugueses, os suíços foram os primeiros colonos europeus no território brasileiro, né? Muitos imigrantes alemães e italianos começavam a vir para o Brasil, pouco tempo depois dos suíços. Outros europeus, como poloneses, ucranianos, né, demoraram mais tempo a chegar aqui, né, nos portos, né, brasileiros, a partir de 1870. Né? Então, os primeiros asiáticos desembarcaram no Brasil em 1908, vindos do Japão. Então, esses imigrantes eram camponeses e geralmente fugiam da fome ou de conflitos, né, ou de conflitos em seus países. Né? Então, eles buscavam o quê? Como eu tinha explicado anteriormente, né? Eles buscavam a melhoria, né? As melhores condições de vida e outras terras, né? Em outras terras. Muitos pretendiam trabalhar nas fazendas de café,
né? Os imigrantes eram atraídos por propagandas, olha o que eu já tinha falado anteriormente, às vezes enganosa, né? Que enxergavam as maravilhas das Américas, né? Eles exageravam, né? Então eles ficavam paralisados assim com as coisas que a propaganda fazia e não era tudo propaganda enganosa, não é? Então, muitos imigrantes sequer sabiam onde ficava o Brasil, né? E qual idioma ela falava aqui, né? Além disso, os governantes brasileiros prometiam pagar todos os gastos, né, com viagem, mas nem sempre isso ocorria. Assim, muitos imigrantes já chegavam ao Brasil cheios de dívidas, né? Então, os imigrantes que tinham condições queriam, né, traziam esses imigrantes para poder trabalhar. Então ele enganava, né? Ele dizia que ia pagar todas as despesas e tudo. Mas não, porque quando eles chegavam aqui, quem estava endividado era eles. Eles é que tinham que pagar, trabalhar para poder, né, pagar essas dívidas, né? Então é propaganda enganosa, né, pessoal? Olha só, aqui nessa questão, nessa parte do texto, né, com a lupa na mão, faz o seguinte: o anúncio ao lado de uma campanha de imigração japonesa do início dos séculos, aliás, do início dos anos de 1900, observe atentamente e responda as perguntas em seu caderno. Aqui nós temos a primeira, a letra A, né? Por que há um mapa da América do Sul desenhado no cartaz, né? Então, o desenho é informativo, né? Pois muitas pessoas não faziam ideia, como tem lá no texto, né? Ideia de onde ficava a América, né? De onde ficava o Brasil, né? No caso. Então, a América do Sul. Então, tampouco a América do Sul. Nem sabia onde era a América do Sul e nem tampouco onde era o Brasil, né? Aqui na letra B, a segunda pergunta é o seguinte: quais eram os motivos da vinda de camponeses para o Brasil no século dos anos 1800, né? No início, só estou querendo falar nesse século. Então, no início dos anos de 1800 e início dos anos de 1900. Então, eles buscavam, como eu tinha falado anteriormente, eles buscavam melhores condições de vida, não é? Muitas vezes eles fugiam da fome, né? Ou da guerra lá no país deles, certo, gente? Agora a tia vai mudar para a página 206, tá? Na página 206, nós vamos fazer leitura também. E tem, antes de passar para a página do conteúdo da página 206, nós vamos, você em casa, né? E quem está na sala de aula, vai fazer o material de apoio da página 39, vai recortar e vai montar. Aqui é um quebra-cabeça, tá? E a tia vai mudar aqui a página para poder continuar na página 206. Desculpa, gente. Olha só, vamos dar continuidade na página 206, tá? Olha só. Na página 206, nós vamos falar dos colonos e trabalhadores rurais assalariados, tá? Então, eles chegavam ao Brasil, as famílias imigrantes de agricultores poderiam se, né, eles poderiam se tornar colonos ou trabalhadores rurais assalariados, né? Então, a diferença é o que é a diferença entre os dois, né? De qual forma, né? Então, os colonos trazidos pelo governo eles passavam a viver principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e Paraná. Eles receberam apenas porções de terra das habitadas ou habitadas por indígenas e caboclos na fronteira com outros países sul-americanos, ou os colonos deveriam cultivar essa terra, auxiliando na ocupação do território brasileiro. Então, é como está dizendo aqui. Então, os colonos, eles ficavam com uma parte, né? O governo dava uma parte para ele cultivar, para ele cuidar, para ele produzir nessa terra, certo? Caboclos, quer dizer o quê? Camponeses, brasileiros livres, descendentes de europeus ou indígenas, tá? Então, as colônias, né? As colônias eram porções de terra
né, muito pequenas. Nelas, né, normalmente as famílias de colonos faziam trabalho, né? Então não havia empregados, né? As colônias eram criadas de animais, né? Eles eram criações de animais, colocavam de plantas também, de plantações, né? De plantio, para produzir alimentos para os colonos, né? Também. Quando sobravam os alimentos, é que eles vendiam nas cidades, certo, gente? Então, grande parte dos colonos eram da Europa, onde a qualidade de vida na Europa era considerado superior à qualidade de vida do Brasil. Era até que hoje em dia também ainda é, né? Era quem pode, quem tinha condições que era muito alto, né? É muito alto as condições de vida na Europa, né? Como era viver na Europa quando esses imigrantes resolveram vir para o Brasil, né? Então era muito difícil, né? Muito para quem veio para cá porque queria melhorar de vida mesmo, certo? Então, gente, o nosso conteúdo de hoje nós finalizamos aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. São as 2 páginas, né, com nossos 2 conteúdos. Nossos conteúdos, eles são pequenos, mas também a gente tem que dar de acordo com o que é, né, para ser dado, para poder explicar direitinho, tá bom? Beijo para vocês, até as próximas aulas, certo? Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.